Tanto em uma época em que Invasorzinho era transmitido na Nickelodeon, um canal mais focado em desenhos do estilo de Bob Esponja e os Padrinhos Mágicos, quanto nos dias de hoje, com uma gama de animações adultas explodindo nas plataformas de streaming, esse desenho ainda provoca comentários, análises e elogios de pessoas que ainda não acreditam como o desenho planejado para ser infantil teve a capacidade de ser bizarro, macabro e violento da maneira que é. É óbvio que desde os anos 90, marcado por uma MTV que transmitia coisas como Beavis and Butthead e Fudêncio, um que ensinava crianças a botarem fogo em qualquer coisa que viam pela frente e outro que é o maior representante brasileiro na categoria, existia uma tendência muito forte de desenhos adultos com um traço de animação grotesco e nojento e carregados de sátiras sociais com uma pequena e boa dose de humor politicamente incorreto. Apesar disso, existem outras coisas em Invasorzinho que encantam o público que vão muito mais além do que a simples audácia de transmitir esse tipo de coisa em um canal para crianças. O que é mais brilhante nesse desenho é que todo esse universo não é um espaço caótico distópico meramente por causa de questões estéticas. Lugares como casas, laboratórios de ciência e escolas representados em tons de preto e cinza e um céu que é estranhamente vermelho. Mas também porque a base do desenho é a sátira dos pequenos micro-universos que compõem a sociedade capitalista moderna, especialmente a norte-americana. A presença constante de fast foods, hambúrgueres, pizzas e alimentos que mais parece algum tipo de gororoba colorida, como a porra daquela pizza do porco inchado ou o hambúrguer do episódio dos germes que tem tanto conservante que é imune a qualquer tipo de bactéria, e a obsessão de alguns personagens figurantes com alienígenas e ovnis, como aquela seita bizarra que tratava o Zinho como um deus, são pequenas sátiras que a animação faz ao mundo que aparentemente não tem salvação. Não importa o quanto Gibi, a única criatura aparentemente racional deste meio, aponte os fatos mais óbvios. A mensagem central de Invasorzinho é que o planeta Terra é composto por gente tão estúpida e repugnante que nem mesmo vale a pena ser invadida e destruída por alguma raça de alienígena imperialista, porque a própria burrice e a própria ignorância da raça humana meio que já está cumprindo esse papel. Por isso que não existe lugar melhor para os Altíssimos mandarem um imbecil atrapalhado como Zin, essa figura que é o típico estereótipo do vilão tão burro e incompetente que acaba sendo muito mais um alívio cômico do que um personagem de fato diabólico. A graça do desenho está justamente no fato de que mesmo Zinho odiando com todas as forças da humanidade, ele acaba sendo, entre aspas, o alienígena perfeito para ela, uma espécie de imigrante em um país que não é completamente um lugar estranho e incomum para ele. Mas afinal de contas, o que tem de errado com o planeta Terra? Antes de prosseguir com o vídeo, eu queria fazer um aviso bem rápido. Eu vou deixar aqui na descrição os links de compra de alguns produtos que são relacionados com o Invasorzinho. Aqui tem alguns livros de Lovecraft de Franz Kafka, dois escritores que têm um pouco da misantropia e do estilo gótico do desenho. Tem o box do Panteão dos Mitos da editora Pandora com 25% de desconto, duas coletâneas da Dark Side com 41% e 43% de desconto, o primeiro livro que inclusive eu tenho aqui mesmo em edição física e eu recomendo muito para vocês. Sobre Kafka, eu tenho O Processo e a Metamorfose, o primeiro livro que está com 43% de desconto, e o segundo que, dependendo de onde você mora, chega em sua casa em até 2 dias, tudo isso com frete grátis. Caso você queira outras opções, aqui tem o link de outros livros, HQs e graphic novels para você dar uma olhada. Lembrando que caso você compre através dos meus links, você vai estar ajudando muito esse trabalho feito aqui no Anti-Herói. Sem mais delongas, vamos logo ao vídeo. A primeira coisa que a gente percebe quando bate o olho em Invasorzinho é que tudo aqui é construído para ser o mais depressivo e sombrio possível. Tudo parece ser parte de uma grande distopia que logo nos primeiros episódios causa uma sensação de desconforto semelhante à repulsa sentida por Zinho logo quando ele pisa no planeta Terra. O desenho sabe brincar muito bem com a ficção científica ligada a alienígenas e naves espaciais, ao inseri-la não apenas como parte desse mundo distópico, mas até mesmo como uma das responsáveis por fazer esse lugar ser desse jeito. Assim como o fato de a comida extremamente nojenta, essa pasta gosmenta e pegajosa, contribui para que esse mundo seja igualmente mais nojento, essa quantidade massiva de tecnologias, como robôs, máquinas e computadores, é responsável por transformar o planeta Terra de Invasorzinho em um lugar ainda mais depressivo. A tecnologia presente em vários cenários do desenho,
esse monte de tubos metálicos, garras com ferramenta nas pontas e telas de computadores mostrando filmagens de praticamente qualquer coisa, é algo tão banalizado e mundano que, além de ter uma representação artística totalmente abstrata, uma coisa que nem mesmo parece existir em uma forma física concreta, traz um conceito muito interessante da tecnologia como um ser invasivo, uma existência tão abundante que parece ter vida própria e que constantemente ameaça a existência da humanidade. É visível que o Johnny Vasquez, o criador do desenho, teve muita influência nos trabalhos de artistas como Tim Burton, David Lynch, e algumas fontes citam até o Lovecraft e o Franz Kafka. Mas é fato também que Invasor Zim, como produto de cultura pop dos anos 2000, é uma obra filha do seu tempo. A distopia cyberpunk foi muito popularizada pela trilogia Matrix e por animes como Akira e Ghost in the Shell, da mesma forma que os filmes do MCU atualmente estão fazendo com os conceitos de multiverso e narrativa não linear. Vale dizer que nessa transição dos anos 90 aos anos 2000, esse tipo peculiar de ficção científica representando máquinas e computadores ocupando praticamente todo o espaço da tela era muito presente principalmente nos desenhos animados. O laboratório de Dexter, Jimmy Neutron, robô adolescente e mais tarde aquela atrocidade conhecida como Johnny Test trabalhavam bastante com o arquétipo da criança cientista, da criança nerd interessada em tecnologia e outros assuntos impopulares, mas nada disso usando ultrapassar essa barreira do absurdo e do repulsivo. No caso de Invasor Zim, toda essa tecnologia, todo esse universo sombrio e depressivo de máquinas e computadores não se transforma aos poucos em mais um dos pilares fundamentais da comédia e do humor negro da animação, apenas porque o pobre público vai se acostumando com esse tipo de estética, mas também porque a tecnologia, que assim como o próprio Zim é uma existência invasora e alheia à humanidade, acaba se fundindo com o aspecto visível de sujeira e degradação que o próprio planeta Terra se encontrava antes mesmo dele chegar ali. Esse tópico referente ao traço da animação de Invasor Zim tem algumas questões muito interessantes a serem destacadas, porque ao mesmo tempo que o desenho, um produto de mídia filho do seu tempo, sofre influências tanto do traçado caótico das animações dos anos 90 quanto do traçado geométrico dos anos 2000, o desenho conseguiu ser grotesco e repugnante o suficiente para acumular o tanto de controvérsias e polêmicas que acumulou, e isso em um período em que ser controverso e polêmico ainda não era moda. O Colheita Macabra, o episódio em que o Zim rouba órgãos de crianças para parecer mais humano, aquele episódio que literalmente inspirou um caso de assassinato na vida real, é um excelente exemplo de como uma obra não precisa ser intencionalmente polêmica e escandalosa, algum objetivo de chocar o público como faz qualquer desenho abertamente adulto e politicamente incorreto para ser a coisa mais nojenta e repugnante possível. É interessante porque o efeito que esse episódio causou na época se dá menos por causa das bizarrices propriamente ditas que acontecem na história, os Zins substituindo os órgãos das crianças por objetos ou sugando o caralho de um intestino delgado como um fio de macarrão, e mais devido a isso ser transmitido e divulgado em um espaço dentro da mídia, onde esse tipo de conteúdo não é banalizado e normalizado como acontece nas plataformas de streaming ou nas animações independentes do YouTube, basicamente em um canal infantil como a Nickelodeon. Aquilo de mais bizarro e insano em Invasor Zim é muito mais sobre o ambiente comercial que o desenho estava inserido na época e menos sobre os próprios elementos que o tornam bizarro e insano. E eu acho que isso daqui serve como uma reflexão sobre os desenhos que se dizem adultos hoje em dia, porque é justamente pelo fato de termos cada vez mais espaço dentro da mídia audiovisual, onde qualquer tipo de bizarrice e comédia nonsense normalizado, o Rick e Morty, por exemplo, ultimamente tem feito muita piada sobre incesto, que esse tipo de coisa foi perdendo cada vez mais o efeito. Mesmo que o Colheita Macabra ou qualquer outro episódio mais violento e perturbador não possua nem 10% do humor negro que algum South Park da vida possui, o que realmente é perturbador é a ousadia disso daqui existir um espaço que teoricamente é regido por tantas normas e regras políticas como é um canal infantil a TV a cabo. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Eu peço por gentileza que vocês deem uma olhada nos meus outros vídeos sobre desenhos animados, tem muita coisa aqui sobre anime, cinema, música, quadrinhos e vários outros conteúdos que eu vou estar lançando mais pra frente. Peço também que vocês considerem os links de compra que eu vou deixar aqui na descrição, porque isso é de extrema importância para que esse projeto continue de pé. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.